Mas, ó, Pepe, há uma esperança do brasileiro assalariado, principalmente aquele que ganha o salário mínimo. Por quê? Pode ser que o salário suba. O governo federal estima que o salário mínimo será de R$ 1.630 já em janeiro de 2026. Essa projeção consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a chamada LDO, de 2026, enviado nesta semana ao Congresso Nacional. Hoje, o salário mínimo está em R$ 1.518. Se confirmada a projeção econômica para 2026, o reajuste será de 7,4%, ou seja, R$ 112. E aí, isso vai mudar a vida do brasileiro e da economia como um todo? Felipe Monteiro. Não, certamente. Esse é o projeto que o Lula falou desde as eleições, né? Que ele é a favor da valorização do salário mínimo, né? Então, acima da inflação, que era a promessa dele na campanha. Acima da inflação. Então é natural que o salário mínimo haja uma remuneração e uma correção. Aí os liberais, como o Mano, vão falar assim, nossa, é um absurdo você vincular o salário mínimo a várias verbas que o governo paga, como a aposentadoria, como o benefício continuado. O INSS, né? INSS, tudo. Não é nenhum absurdo, né? Porque não dá pra gente... O Brasil é um país pobre, não dá para a gente deixar esse pessoal todo na pobreza, não tendo um reajuste, né, digno para sustentar a sua vida, né? Então, eu vejo com naturalidade esse tipo de valorização do salário mínimo. É importante, sim, né? O salário mínimo, atualmente, o Cuba, nem consegue comprar uma cesta básica, né? Está baixo comparado com o que deveria ser, né? Sim. Ou seja, então, eu vejo com naturalidade e vejo um esforço necessário do governo. E aí vem a pergunta que eu fico incomodado com esse discurso liberal, neoliberal e liberaloide que o Mano representa bem aqui nesse programa. Você tá muito citado, hein? Chamou de neoliberaloide. Em achar que tem que cortar gasto. Tem que cortar gasto de tudo quanto é jeito, tem que cortar o salário mínimo, tem que desvincular o salário mínimo de outros benefícios previdenciários. Não tem? Tudo bem. Não tem que cortar gasto? Tudo bem deixar o pessoal morrer de fome. Tudo não, bem. Pepe, vamos deixar o pessoal morrer de fome. É legal. Vamos lá, Pepe. País pobre como o Brasil. Ser honesto. Outro dia eu fui comprar remédio para minha mãe, que é aposentada, cara. Eu gastei mais que um salário mínimo de remédio, cara. As pessoas que estão aposentadas hoje em dia precisam comer, precisam comprar remédio, estão mais velhas. Esse pessoal aqui defende o contrário. Defende que as pessoas morram na sarjeta sem dinheiro para comprar remédio. Vamos ser honestos, Pepe. Quem defende o empobrecimento da população são os inflacionistas, que estão aí gastando a rodo, aumentando a inflação e, na prática, derretendo o poder de compra das pessoas no carrinho do supermercado. É isso que está acontecendo. E por quê? Porque o descontrole das contas públicas leva a um roubo do poder de compra das pessoas. Esse é o ponto. A gente não pode cair no conto do vigário, no truque do Mr. M, que acha que vai criar riqueza simplesmente na base da canetada. Eu aumento o salário na lei e aí todo mundo está mais rico. Não. O que acontece na prática é a disparada da inflação quando não há responsabilidade fiscal. Então é preciso parar de demagogia e tratar as pessoas como adultas inteligentes que são. A maior parte dos brasileiros sabe que o descontrole fiscal e a inflação que rouba o seu poder de compra é culpa do governo. Significa, então, que se você sobe o salário acima da inflação sem estar preparado para isso, você gera mais inflação. Exatamente. É isso? Exatamente. E aí você está dando com a mão e tirando com a outra. E aí? Isso é errado. Mas daí o cara enxerga o aumento no número, ele acha que está ganhando grande coisa. O brasileiro aprendeu isso na hiperinflação. Não, quando tinha correção salarial todo mês, e mesmo assim, a cada vez que ia no supermercado, comprava menos coisa. Você sai com uma sacola de dinheiro, que supostamente é muita coisa, mas não vale nada. O brasileiro sabe muito bem, porque sentiu na pele a inflação, e a gente não aguenta mais esse discurso hipócrita e demagogo que quer enganar as pessoas com base no ilusionismo. Fala aí, Pepe, pra gente trazer a Jazz. Hipócrita é de você, mano. Nossa. Você que está sendo demagogo e hipócrita aqui. Uma das coisas que me irritam completamente é que esses economistas bobos e completamente ultrapassados vê a questão da inflação só do lado da demanda. Vai aumentar o poder de compra da população, a população vai consumir mais e, naturalmente, a inflação subirá. Mentira, balela. Você tem que olhar para a da oferta também.
toda a cadeira de economia, todas as faculdades decentes do mundo todo, Harvard, Yale, nem olha para a demanda mais, olha para a da oferta. Olhar para a oferta, Pepe, aumentar a produtividade da economia. Eu vi você falar calmamente. Vai lá, vamos ouvir o Felipe. Falou, não disse nada, né? E eu estou falando aqui agora, você não deixa eu terminar meu raciocínio. Conclui aí, Pepe, vai. Se você melhorar o lado da oferta, você equilibra a oferta e a demanda. Aí não tem nenhum problema de inflação. Se eu aumentar a produção de bens, de produtos, de serviços, eu não vou ter um problema de inflação por conta do aquecimento do consumo. Isso é conversinha de economista ultrapassado. Por isso que o Lula tem uma razão em certo ponto, né? Falar que os livros de economias estão ultrapassados, né? Completamente ultrapassados. Fecha aí, mano. Fecha pra gente trazer a Jazz e o Acácio. É aumento da produtividade, é fazer com que a economia brasileira seja, de fato, capaz de produzir mais. E, para isso, a gente tem que diminuir o chamado custo Brasil. Tem que fazer com que o ambiente de negócio seja melhor para a livre iniciativa poder gerar riqueza e prosperidade. O caminho é esse, Pepe. Não é o governo que cria riqueza, são as pessoas. Já a gente ouve vocês dois. Já a gente ouve vocês dois, mas eu tô tentando, Jess, trazer você pra conversa. Só um protesto aqui. O Mano falou 3 vezes, eu falei 2, mas tudo bem. Não, mas calma, Pepe. Daqui a pouco você fala 3 e o Mano fala 2. Tá anotado, porque esse programa é justo. Ah lá. Mas você não falou nada até agora, né, Jess? Não, eu concordo muito com o Mano aqui. Você tá errado igual o Mano. Nem ele se leva a sério. Vocês estão vendo ele rindo? Tá errado igual o Mano. Isso aqui é a inflação da retórica. Mas, Jess, deixa eu trazer uma abordagem aqui que eu acho importante também. A gente já falou do ponto de vista do trabalhador. Às vezes um ou outro mais desinformado, ele se deixa enganar que ele acha que ele tá ganhando muito, ganhando R$112 a mais, que não vai comprar a mesma coisa que ele comprava antes com 1.500. Enfim, como é que você vê do ponto de vista da relação do governo com o empresariado, principalmente com as micro e pequenas empresas, que esses R$112 aí, numa folha de pagamento de 10 assalariados, já faz uma diferença, porque isso também reflete nas questões tributárias, né? Isso ali, o imposto também é com base nesse valor, não só o INSS, o FGTS, tantas outras questões mais. Como é que você vê a relação do governo com os patrões? Koba, eu acho esse ponto o mais interessante dessa discussão, porque no final das contas ele responde à falácia que o PP traz pra gente. Por quê? Porque mostra como existe até mesmo uma dificuldade com esse aumento artificial de realmente incentivar contratações, aquecer a economia e até mesmo potencializar o setor produtivo para o ponto que o PP quer chegar de a produção aumentar, a oferta aumentar e todas essas questões dentro do nosso país. Então, quando a gente olha para o empresário no Brasil, ele está sempre apanhando, ele está sempre passando por uma dificuldade de um país com impostos altos, em que não tem retribuição dentro dessas lógicas, dentro do imposto. Então, a gente tem sempre esses problemas em relação à forma de funcionamento do Brasil. E é muito triste ver isso acontecendo num cenário em que parece que estamos caminhando para uma recessão econômica. É muito triste ver cada vez mais o empresário passando por isso, porque o empresário sofrendo, quem sofre logo em seguida? O trabalhador. Porque é óbvio que isso volta em forma de demissões, menos contratações e tantas outras questões. Então acaba que este é um problema que a gente precisa endereçar. E não dá para ficar fingindo que esse aumento artificial do salário mínimo é realmente solução. Se fosse assim, era muito simples. Joga aí o salário mínimo em R$5.000, resolveria algum problema? Evidente que não. Essa discussão do salário mínimo é uma discussão antiga, né, Acácio? Antigamente, tinha uns candidatos que até que prometiam, né, nas campanhas. Geralmente aqueles sem muita chance. R$5.000. Isso. Quando eu ganhar, vai ser R$5.000 o salário mínimo. E aí? A gente tem que olhar, Koba, por uma perspectiva. Eu vou tocar até um exemplo dado pelo próprio PP. O café. Ele disse que o preço do café aumentou porque China, Índia, Japão, países superpopulosos, estão tomando mais café e, consequentemente, os brasileiros preferem mandar para lá e receber em dólar, em receber em outra moeda que não seja o real. Isso é consequência do quê? Da desvalorização do real. O real desvaloriza por conta de alguns fatores, dentre eles a falta de credibilidade
que o mercado enxerga aquela moeda, enxerga ações do governo em relação àquela moeda. Não tivéssemos essa problemática, talvez a gente não tivesse discutindo a importância ou a desimportância de um aumento de R$112, porque o salário mínimo estaria num valor justo para que o brasileiro, e o próprio nome nos diz, vivesse com uma mínima dignidade recebendo este valor. Mas fato é que a nossa moeda está tão desvalorizada e nós temos tantos problemas econômicos que esse aumento acaba sendo um aumento virtual. Ninguém vai sentir esse aumento no dia a dia. Esse aumento não vai melhorar em nada o dia a dia das pessoas. Nós simplesmente vamos tentar repor o que elas perderam ao longo do último ano.